Namorar uma pessoa ciumenta e vitimista fez com que eu mudasse completamente a minha forma de enxergar os relacionamentos amorosos e como eles deveriam ser. Fez com que eu mudasse a minha forma de enxergar aquilo que eu devo colocar ou não na minha vida. Quando eu estava começando a estudar essa área, eu namorei uma pessoa que aparentemente era uma pessoa muito carinhosa. No início, a gente acha tudo muito fofo. Então o ciúme parece só uma expressão de cuidado, aquele desejo de estar perto parece uma coisa natural. As pequenas limitações parecem simplesmente uma proteção. Só que o tempo passa e a gente começa a perceber que as coisas vão ficando um pouco mais sérias. Esse relacionamento fez com que eu não conseguisse expandir a minha área profissional, por exemplo. Essa pessoa que eu namorava, ela ficava com ciúme se eu fosse atender uma cliente mulher. Se essa cliente mulher fosse bonita, então, nossa, isso era motivo de briga dentro do relacionamento. Muitas vezes eu chegava para encontrar essa pessoa, eu chegava para buscar ela em casa e eu não sabia como que ela ia estar. Eu não sabia se ela ia estar bem, se ela ia estar mal, se eu ia ter que fazer ela ficar bem primeiro para depois a gente poder ter um dia agradável, e isso acabava variando bastante. Então era ansiedade o tempo todo. Eu percebi que durante muito tempo eu não conseguia progredir, justamente por causa disso. E todas as vezes que a gente poderia fazer alguma coisa juntos, era tudo em cima de mim, porque ela era uma pessoa que não assumia as próprias responsabilidades. Quando estava trabalhando, reclamava do trabalho o tempo todo, era o tipo de pessoa que achava que a mulher não tem que ajudar o homem em momento algum financeiramente, e eu, nessa época, não ganhava muito dinheiro, eu não conseguia bancar todas as coisas, eu não conseguia fazer tudo isso e ainda assim cuidar da minha evolução, cuidar do meu progresso profissional. Depois de 2 anos nesse relacionamento, começou a cair a ficha de que aquilo não estava certo, começou a cair a ficha de que aquilo não era o que tinha que acontecer. E aí eu terminei o relacionamento. Obviamente, na hora de terminar, foi uma dificuldade muito grande, porque ela se vitimizou, ela colocou-se numa posição como se eu estivesse estragando a vida dela por terminar, como se eu estivesse sendo uma pessoa ruim por colocar um ponto final. Só que, na verdade, eu não aguentava mais aquela situação, eu precisava sair daquilo, eu precisava ter a minha sensação de liberdade. Não liberdade para ficar com outras pessoas, não é isso. Liberdade para poder trabalhar, para poder atender os meus clientes, para conseguir, de fato, fazer o meu trabalho de uma forma satisfatória. E aí o tempo passou e foi impressionante, porque mais ou menos 5 meses depois, eu já estava muito maior do que eu estava antes. Eu já tinha conseguido progresso, já estava ganhando mais dinheiro, já tinha mais pacientes, a agenda já estava relativamente mais cheia. E isso fez toda a diferença, porque a partir daí eu comecei a viver de acordo com o meu potencial. Eu comecei a fazer aquilo que eu poderia fazer em cada momento, comecei a conseguir progredir, comecei a ter mais tempo para fazer as minhas coisas. Então, a dica para você é: estar num relacionamento não é tudo que importa na vida. Você precisa de um relacionamento com uma pessoa que te incentive, com uma pessoa que não te prive, com uma pessoa que realmente te impulsione a ser o melhor que você pode ser. E em muitos contextos você vai ver a pessoa do seu lado, a pessoa só fica com você e você vai acreditar que é uma pessoa que realmente se preocupa genuinamente. E talvez ela até faça isso. Só que se for uma pessoa extremamente ciumenta, carente, dependente, inconscientemente ela vai privar a sua evolução e vai fazer com que você não consiga ser tudo aquilo que você pode ser. Pode ser que na hora de terminar seja difícil, pode ser que seja difícil superar isso, mas se é o melhor para a sua vida, é importante que você aceite essa dificuldade e que você faça o que tem que fazer, porque de todas as pessoas do mundo é você que tem que se amar, é você que tem que acreditar no seu potencial e nunca deixar ninguém atrapalhar o resultado disso que você quer um dia ser. Me conta aqui nos comentários se você já viveu ou vive um relacionamento assim. Eu quero muito saber.